Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Magalhães, eu sou farmacêutico microbiologista e eu estou aqui para falar sobre um assunto que vocês pediram lá no Instagram, @farmacêuticofelipe, que foi sobre probióticos e prebióticos. Mas antes da gente tocar especificamente nesse assunto, a gente tem que dar uma introdução e falar um pouco sobre os micro-organismos da nossa microbiota intestinal. Você sempre ouviu falar que bactérias eram seres que sempre causam mal, que causam doenças, que sempre estão ligados a algo de ruim no nosso organismo, não é verdade? Mas saiba que não é bem assim. As bactérias, elas podem ter um papel muito importante, e elas têm, na realidade, um papel muito importante na nossa vida. O nosso intestino, ele é composto por uma microbiota, ou seja, por uma quantidade enorme de micro-organismos, e essas bactérias, elas são importantes porque elas têm um papel fundamental na produção de algumas vitaminas, como a vitamina K, por exemplo, que as bactérias produzem e nós absorvemos essa vitamina, além de que as bactérias chamadas boas ou benéficas, elas estão presentes no nosso organismo para evitar que as bactérias causadoras de doenças, ou seja, aquelas bactérias patogênicas, elas se multipliquem exageradamente e dali possam vir a causar alguma doença. Então, existem bactérias benéficas ou bactérias boas que habitam o nosso intestino, impedindo com que outras bactérias maléficas se multipliquem exageradamente e causem alguma doença para nós seres humanos. Sabendo disso, sabendo que existe essa microbiota, a gente pode entrar um pouco no assunto relacionado aos probióticos. Então, o que são probióticos? Então, probióticos, eles são produtos à base de micro-organismos vivos que, quando ingeridos em uma quantidade suficiente, eles vão causar algum benefício ao nosso organismo. Então, esses probióticos, a gente tem muitas prescrições de nutricionistas, são compostos principalmente por lactobacilos ou por bifidobacterium, tá? Esses micro-organismos, eles atuam em diversas frentes para que causem o bem-estar no ser humano. Um dos exemplos é que esses micro-organismos, quando ingeridos, os lactobacilos e o bifidobacterium, eles vão produzir uma substância chamada ácido lático. E essa substância, o ácido lático, ele vai diminuir o pH do intestino, fazendo com que muitos dos micro-organismos maléficos que lá existem não suportem a convivência com um pH baixo, que é um pH ácido, devido à produção de ácido lático. Sendo assim, esses micro-organismos eles vão morrer ou vão diminuir consideravelmente a sua quantidade. Se são micro-organismos patogênicos e têm sua quantidade diminuída, então a gente vai ter um benefício de evitar uma possível doença intestinal que esses micro-organismos podem vir a causar. Além disso, o bifidobacterium e o lactobacillus, também um deles bem conhecido, que é o Lactobacillus casei shirota, eles vão ser importantes na degradação, ou seja, na quebra, na inativação de algumas enzimas que são responsáveis pela produção de substâncias cancerígenas, mutagênicas ou substâncias que têm a capacidade de causar um câncer localizado. Então, ou seja, a gente pode também dizer que os alimentos probióticos, os produtos probióticos, eles também têm a capacidade de diminuir consideravelmente a chance de câncer, principalmente aqueles cânceres voltados à região intestinal. Mas se você acha que os benefícios desses micro-organismos parou por aí, nada disso. Os bifidobacterium e também os lactobacilos, eles possuem várias outras funções benéficas no nosso organismo. Já que são micro-organismos estranhos ao nosso corpo, eles também ajudam a ativar o sistema imunológico. Então, eles são favorecedores da produção de células imunitárias, de células de defesa, que vão fazer com que, ao serem produzidas, essas células de defesa nos defendam de organismos patogênicos. Então, possíveis micro-organismos, bactérias, fungos, que possam entrar em contato, vírus também, que possam entrar em contato conosco para causar uma determinada doença, vão ser debelados mais facilmente com a ajuda desses micro-organismos que vão ativar o sistema imunológico. Então, nós vamos ter células fagocíticas, ou seja, que vão praticar fagocitose e vão destruir esses micro-organismos. A gente vai ter o estímulo dessas células, vai ter o estímulo também de células natural killer, que são células do nosso sistema imunológico que também combatem possíveis invasores. A gente vai ter a produção, o estímulo da produção de substâncias chamadas imunoglobulinas, tendo a imunoglobulina A principalmente relacionada ao bifidobacterium,
dentre outras várias situações de estímulo do sistema imunológico. Além disso, pessoal, vocês já ouviram falar de algumas doenças inflamatórias intestinais que são chamadas de doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, por exemplo, e essas doenças, elas são estimuladas pela microbiota patogênica que nós temos no nosso intestino. Sendo assim, com esse estímulo através da microbiota patogênica, é de se esperar que, com a microbiota natural benéfica que nós ingerimos relacionados ao bifidobacterium e aos lactobacilos, a diminuição dessas bactérias patogênicas também faça com que os sintomas das doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn e retocolite ulcerativa, elas diminuam. Então, estudos mostram que uma dieta equilibrada, com hábitos de vida saudável, lembrando exercício físico e outros hábitos de vida saudável, fazendo um tratamento adjuvante com a ingestão de probióticos regularmente, durante um certo período de tempo, faz com que haja regressão dos sintomas relacionados a essas doenças inflamatórias intestinais. Então, a gente sabe que os probióticos, eles têm todas essas situações de benefício ao organismo, além de várias outras que a gente vai ver daqui a pouco. Esses micro-organismos probióticos também vão ter funções de aumentar a digestão de proteínas do leite. Então, com a mudança conformacional provocada nas proteínas por esses micro-organismos, as proteases vão ter uma ação maior, já que a superfície das proteínas elas vão estar mais disponíveis. Além disso, esses probióticos eles vão aumentar a digestibilidade em pessoas que têm má digestão. Essa má digestão muitas vezes pode ser provocada por uma diminuição da quantidade de ácido estomacal, e já que esses micro-organismos produzem ácido lático, ele vai aumentar a digestão de muitos alimentos. Além disso, esses micro-organismos também podem facilitar a digestão da lactose, no caso de pessoas que são intolerantes à lactose. Como esses micro-organismos eles conseguem utilizar a lactose para a fermentação, então essa quantidade de lactose que vai chegar até o intestino dessas pessoas, causando irritação da mucosa intestinal, vai ser diminuta. Isso vai fazer com que os sintomas da intolerância à lactose também sejam diminuídos. Além disso, os micro-organismos probióticos produzem biocinas, ou seja, compostos biologicamente ativos, que são em decorrência, da atividade de metabolismo secundário dessas bactérias. E esses compostos, as biocinas, elas podem ter ação bacteriocida, ou seja, de matar os micro-organismos patogênicos que se encontram no intestino, ou bacteriostática, fazendo com que aqueles micro-organismos não se multipliquem. Também podem ser adjuvantes na terapia de antimicrobianos. Então, quando você utiliza antimicrobianos por muito tempo, por um tempo prolongado, esses antimicrobianos, além de matarem os micro-organismos patogênicos, eles também vão destruir a microbiota natural e benéfica do intestino. Então, quando você, após a utilização de antimicrobianos, utiliza essas substâncias probióticas, esses produtos probióticos, você vai estar ajudando na colonização do intestino por bactérias benéficas. Também os probióticos têm a capacidade, indiretamente, de diminuírem o colesterol do sangue, os níveis de colesterol, porque os sais biliares, que são produzidos pela vesícula biliar e são jogados no intestino para facilitar a digestão, eles, para sua produção, necessitam de colesterol. E esses micro-organismos, eles conseguem fazer reações orgânicas com os sais biliares que vão inativá-lo. O corpo, percebendo a inativação dos sais biliares, vai favorecer a produção de mais sais biliares, e para que esses sais biliares novos sejam produzidos, é preciso que seja retirado o colesterol do sangue. Então, com a retirada do colesterol do sangue, você diminui essa quantidade de colesterol indiretamente. E, por fim, esses probióticos, alguns estudos mostram que possuem substâncias que fazem com que a prostaglandina I2 seja aumentada, que é uma substância vasodilatadora, fazendo com que haja uma dilatação dos vasos sanguíneos e uma possível diminuição da pressão arterial. Então, percebam que os probióticos eles podem agir diretamente e indiretamente no nosso organismo, causando diversos benefícios. Então, por conta disso, a utilização de probióticos ela é benéfica à saúde do nosso organismo, desde que acompanhada de outros hábitos saudáveis, da prática de exercícios físicos, como já foi falado, e de uma alimentação balanceada. Essa alimentação balanceada pode vir
juntamente com o outro assunto que nós vamos falar, que são em relação aos pré-bióticos, tá? Pré-bióticos são substâncias, são fibras que possuem a capacidade de não serem degradadas pelo ácido estomacal, elas chegam no intestino e elas agem principalmente no intestino grosso, sendo substratos para fermentação dos probióticos. Então, trocando em miúdos, trazendo para um palavreado mais fácil, os prebióticos eles são substâncias que servem de substrato para que os probióticos consigam se desenvolver. Então, são os alimentos dos probióticos. Sendo assim, esses alimentos prebióticos, essas substâncias prebióticas, quando utilizadas em conjunto com os probióticos, vão se tornar simbióticos, ou seja, vão facilitar a proliferação dos probióticos, aumentando todas aquelas características benéficas que nós falamos anteriormente. Então, isso é muito importante, para que haja também uma exacerbação dos benefícios dos probióticos, é importante que a gente faça a utilização também de alimentos que contenham pré-bióticos, tá? Como alcachofra, alguns vegetais, tomates e por aí vai, tá ok? Então, é importante a gente prestar atenção também nesse aspecto relacionado aos pré-bióticos. Mas, antes de sair por aí fazendo a utilização desse tipo de produto, é importante que você procure um nutricionista, é importante que você procure um farmacêutico, para que você tenha maiores informações sobre o tipo e a quantidade de produtos e alimentos que você deve utilizar. Com o advento dessa questão dos probióticos, muitas informações na mídia falando sobre isso, alguns alimentos apareceram e hoje estão na moda. Muita gente está utilizando, como é o caso do kefir, como é o caso do kombucha, e a gente tem que ter alguns cuidados em relação a isso, tá? Alguns alunos, alguns colegas já me perguntaram sobre a produção do kefir e a produção do kombucha, que são micro-organismos que vão sendo multiplicados caseiramente, né? Tanto é que você tem aquela cultura starter, ou seja, aquele pedacinho do kefir que você faz a multiplicação e a reprodução daquele produto no leite. Ele tem que ter muito cuidado na hora da preparação. Lembrem-se que sempre nos vídeos anteriores a gente falava relacionado à higiene. Não é porque é um alimento ou um produto probiótico que ele está isento de contaminação, isento da presença de micro-organismos patogênicos. Então, todos aqueles procedimentos de higiene antes de se fazer a manipulação desse tipo de produto, que nós temos com os outros alimentos não probióticos, a gente também tem que ter com esse tipo de produto, tá? Para evitar a contaminação, já que nós vamos deixar em locais que favoreçam a multiplicação dos lactobacilos, a gente também pode estar favorecendo a multiplicação de um micro-organismo contaminante, patogênico, que porventura apareceu naquele nosso produto, no kefir, no kombucha, devido a uma má manipulação. Então é importante que a gente saiba que precisa higienizar as mãos, não deve se conversar na hora da manipulação. Os frascos onde eles são guardados devem ser limpos, de preferência de vidro, que sejam escaldados em água fervente durante um determinado período, cerca de 10 minutos, pelo menos para fazer uma limpeza mais profunda. E esses alimentos, eles devem ser consumidos o mais rápido possível, não devem ser guardados por muito tempo, para evitar também a proliferação de uma quantidade exacerbada de micro-organismos patogênicos, tá ok? Então fica a dica, é importante a preocupação com as boas práticas de higiene também na produção caseira desses determinados alimentos, tá ok? Então, espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre probióticos, prebióticos e a importância deles na nossa alimentação. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!